Graça e paz de Cristo Jesus, meus irmãos, bom dia. Queria trazer uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, o verso 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles, trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Meus irmãos, capítulo 7 de Juízes se encontra a vitória de Gideão sobre os midianitas. E para toda grande batalha se encontra uma lista onde muitos vão se alistar. Só que aqui Gideão tinha 32 mil homens, e vemos que o Senhor pede para reduzir, para que a vitória chegasse, os povos não se gloriassem com o seu próprio nome. E vemos que hoje, no mundo na qual vivemos, muitos estão esquecendo de dizer, de glorificar o nome do Senhor, e estão usando seu próprio nome para dizer que a vitória veio através da sua própria força. E aqui, logo de cara, voltam 22 mil para suas casas. Você que congrega na sua igreja, que não vê mais aquele irmão ao seu lado, eu sei que bate uma tristeza, pois sempre queremos os nossos melhores amigos, irmãos, junto congregando, mas infelizmente muitos vão se alistar, mas poucos vão continuar. Então você que está continuando nessa caminhada, siga firme, levanta a cabeça, não olha para trás nem para os lados, mas somente no Senhor. E após retornar os 22 mil, ficam 10 mil. E aí começam as provas, onde o Senhor manda que Gideão obedeça às suas ordens. E ali começa uma prova que o Senhor faz para que eles desçam um riacho, e que ali aqueles que se ajoelharem e beber água, pegando a água com a mão e ali lambendo, como se faz o cachorro, esses continuariam. E aos 10 mil fazerem isso, apenas 300 conseguem apanhar água com a mão e lamber. E ali retornam para sua casa mais 9.700 soldados. Ou seja, quando se convertemos, sabemos que de início começam as provações. E infelizmente também são poucos que continuam, são poucos que suportam. Mas nessa grande lista ficou esses 300, que é aqueles que vão perseverar até o fim. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, mas esses vão perseverar, porque acreditam que o prêmio é a coroa da vida eterna, e aqui é só uma passagem. E meus irmãos, durante a madrugada, o Senhor manda que Gideão desça ao acampamento. E como era de madrugada, um horário perigoso, o Senhor manda que ele chame um servo. E esse servo chamava Pura, o servo chamado Pura. E esse vai com Gideão. Então há batalhas que não tente fazer só. Há batalhas que você tem que andar com um companheiro, assim como andavam os discípulos de Cristo. Sempre andavam em duplas, em triplas, mas nunca andava só. Então se acompanhe daqueles que pegam na sua mão e que não te abandonam, e que vai para onde você for. E chegando lá, Gideão ele escuta de um soldado revelando para o outro
um sonho que teve. Sonho esse que ele veio falar que via um pão descendo como um rolo em todo o acampamento e que fazia um grande estrago ali aos inimigos. E a gente sabendo que o pão, meus irmãos, representa a Cristo, onde a palavra dele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ali os soldados já se apavoram e o outro responde que poderia ser a espada de Gideão, ou seja, a espada, a palavra. Então ali o que iria acontecer era que Gideão, através do pão, que é o Senhor Jesus, que é a palavra dele, ia chegar naquele local e ia vencer, porque Deus ele não perde para ninguém. Então chegando lá no acampamento, através da palavra, que era a sua espada, ia ser como um rolo compressor, onde ia embaraçar todo o inimigo. Então, a nossa arma, meus irmãos, a nossa espada é a palavra. Então, aonde a palavra chega, ela confunde o inimigo, ela bota o inimigo para sair em retirada. Então, a nossa arma é a palavra do Senhor. E aqui no verso a qual eu li, o 16, tem esses três componentes, onde um é um jarro, o outro a tocha e o outro a trombeta. E aqui começam os mistérios do Senhor. Porque, meus irmãos, o jarro representa a gente, porque viemos do pó e do pó voltaremos. Então o jarro ele é frágil. O jarro ele representa a fragilidade. Ele simboliza o quebrantamento, a renúncia. Então ali as instruções eram que quando Gideão tocasse, quebrasse o jarro, tocasse a trombeta e com a tocha na mão, o Senhor daria a vitória. Então, para vencermos as batalhas, precisamos primeiro quebrar o jarro, que somos nós. Precisamos renunciar aos desejos da carne. Precisamos renunciar às coisas do mundo e vivermos em espírito e em verdade. Porque ao quebrarmos o jarro, o barro, a tocha ela volta a ficar viva. Porque eu e você, todos nós temos a tocha, que simboliza o Espírito Santo em nossa vida. Mas por muitas das vezes, por sermos falhos, o Espírito Santo ele se entristece. Mas através dessa palavra, que você possa se aquebrantar diante do Senhor, possa renunciar, possa tirar a mágoa do coração, possa perdoar, para que assim o Espírito Santo mantenha essa chama acesa dentro de você. E por último, a trombeta. E a trombeta ela era feita de chifre de carneiro. Então a trombeta ela representa a autoridade de Deus. E através de tocar a trombeta, ali mostrava a autoridade de Deus entrando naquele lugar. E a palavra diz que todos, depois que Gideão tocou a sua trombeta e os outros 300 vieram tocar as suas, a palavra diz que todo aquele povo, todo aquele soldado inimigo, eles começaram a se atacar e todos morreram. Uns conseguiram fugir, mas depois todos foram capturados. Ou seja, aquele que tenta fazer um mal para ti, aquele que fala de você, levanta calúnias, não revire, apenas continua se aquebrantando diante do Senhor e deixa que o Espírito Santo ele trabalhe. E ao fazer isso, pode tocar a trombeta, porque aquele que tenta te fazer o mal por si só se destrói.
E meus irmãos, foi só até aqui que o Senhor me entregou. Que todos possamos refletir através dessa palavra e que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos. Amém.